Deixa eu apontar o caminho. Ô, Caleb, por que não está aparecendo aqui? Acho que a câmera devia estar maior. Será que não tá maior, não? Falar na outra. É meu, Tá cara. bom? É meu. É seu? Boa noite, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nessa live que nós estamos realizando nessa sexta-feira, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos do Alto Conceição, Deus abençoe os irmãos da São José do Baixio e de todas as Minas Gerais e do Brasil. Um grande abraço para vocês. Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês. Obrigada quem já entrou. Meu pastor, tudo bem? Como é que está lá dos Estados Unidos, pastor? Como é que estão vocês, sua família? Eu via seu filhinho completou aniversário, né? Uma gracinha, que Deus abençoe, Deus possa abençoar ele, sua igreja, seus pais, sua esposa, e que todos que estão ouvindo nossa live possam estar nesse momento agradecendo e louvando a Deus por estarmos aqui, por podermos conversar, por podermos falar, por podermos orar, por podermos cantar, por podermos louvar e orar ao Senhor nessa hora. Fique com a gente um pouquinho e esteja intercedendo conosco nessa sexta-feira à noite, aqui em São Geraldo Baixinho. Deus abençoe vocês. Pastor Ademalso, essa semana eu estive com o seu pai. É um senhor muito simpático, né? Passei de frente à casa dele, ficou bonita, a reforma, a construção da realidade. Aí falei com ele, olha, quando falar com o seu filho, manda um abraço. Aí foi essa semana, graças a Deus. Irmãos, o tema do estudo de hoje é a expressão juro por Deus. Ela é válida? A gente está usando essa palavra, juro por Deus. Eu quero que vocês entendam mesmo o contexto, não é? A expressão juro por Deus é válida. Tem pessoas que usam juro por Deus por tudo, né? E é válido a gente usar o nome de Deus assim, repetidamente, no momento certo e muitas vezes, a maioria das vezes, incerto, impróprio. Então, nós vamos estar falando hoje sobre esse problema, né? E tantos outros. Nós vamos estar louvando ao Senhor nesse momento. Tem um cântico que fala sobre o nome precioso de Jesus. Nome precioso, número 62. Mas antes vamos fazer uma oração iniciando?
Eu pedi para que a Denise possa orar a Deus por essa live. Senhor, muito obrigada por estarmos, Senhor, nesse momento, cada um em seus lares, cada um estando em lugares diferentes. Mas nós sabemos o quanto nós precisamos de Ti nessa hora. Invocamos o Teu nome. Cremos, Senhor, que Tu vai nos ajudar, que Tu vai nos abençoar. Nós somos merecedores. Nos perdoa nossos pecados. Esteja conosco. Te abençoa nesses momentos aqui. Agradecemos aqueles que chegaram conosco nessa sexta-feira à noite. Sabemos que estamos em toque de recolher, em pandemia. Muitos estão enlutados, sofrendo. Mas eu sei que Tu estás conosco aqui. Abençoa todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz. Que a Tua misericórdia seja sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Eu pedi para minha esposa iniciar novamente o canto e vamos estar entoando Nome Precioso. E você aí pode acompanhar conosco, né? Aí em casa, na sua casa, pode acompanhar conosco. Levado contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, é Jesus, o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás nos céus. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Graças a Deus. Vamos ter um período agora de pedidos de oração. Tem muita gente entrando em contato conosco. Mas você, meu irmão, minha irmã, pode, juntamente conosco, ser um sacerdote, entrar no Santo dos Santos, intercedendo a Deus por essas pessoas que nós vamos estar falando agora. Nós somos sacerdotes. Eu sou o sacerdote, é o Senhor Jesus Cristo, que entra no Santo dos Santos e fala com Deus Pai Celestial em favor de cada um de nós. Irmãos, nós temos muitos pedidos. Nós temos também pedidos de oração para a família de missionários que estão no Oriente Médio. Eles estão lá trabalhando com muçulmanos e nós ficamos sabendo ontem que a esposa e a filha contraíram Covid-19. Aí eu gostaria de dizer para vocês a segunda parte que eu recebi hoje com relação à situação desse casal. Eles são, o nome dele é missionário Nathaniel do Oriente Médio. Sua filha Yasmin, ela já está melhor, mas ainda não tem dificuldade para respirar. Mas os medicamentos estão ajudando. Em breve ela vai estar bem livre dessa enfermidade, graças a Deus, se Deus quiser. A esposa desse missionário chama-se Agar. Ela está no hospital e ainda precisa de oxigênio, porque a saturação dela não está boa. Ela está sendo medicada com vitamina, com antibiótico e outros medicamentos. O nosso missionário reportou que os medicamentos são caros e ele tem que pagar pelo oxigênio da esposa, o que vinha trazendo muitas dificuldades para ele, mas a Junta de Missões Mundiais já enviou os recursos necessários para suprir essa necessidade. Amém, irmãos?
Nathaniel está confiante na ação de Deus, soube do movimento de oração que nós iniciamos aqui no Brasil para cuidar da esposa dele e agradeceu muito. E vamos continuar orando pela recuperação de H, de Yasmin, contribuir para podermos continuar ajudando. Só lembrando que eu falei na outra live que esse missionário, ele é ex-muçulmano, ele sofre muitas ameaças, perseguição, já sofreu horrores nas mãos do povo que não é cristão, mas ele já conseguiu ganhar alguns muçulmanos para Jesus. E ele persiste no trabalho para a honra e para a glória de Deus. Irmãos, nós temos muitos pedidos de oração. E é bom que todos estejam atentos aqui. Na verdade, o que nós precisamos é que a graça de Deus seja sobre esses pedidos aqui. Alguns não são muito animadores, não. Mas nós pedimos para orar pelas famílias enlutadas. Hoje nós ficamos sabendo que Paulo Soares perdeu a sua mãe lá em Porto Alegre, vítima do Covid-19. A Major Carlas, do Exército Salvação também, a família dela sofrendo com Covid-19, muitos da família. A Neuza Serpa, da Alto Conceição, está pedindo para Deus providenciar e já está providenciando, viu, irmãos? Pelo menos aqui em Minas eu estou vendo um movimento bem a favor de avanço nas vacinações. Carlos Henrique, pelo Ministério Pastoral de alguns homens de Deus que estão pedindo, principalmente por Silas e Sônia do Rio de Janeiro, que estão pedindo para orar, abrir um campo de trabalho para eles, pelo irmão Laureci, pelos irmãos lá da cidade de Alegrete, Rio Grande do Sul, que contraíram o vírus, estão recuperando, alguns faleceram, infelizmente. A Vânia está no Rio de Janeiro. A Vânia é filha do pastor Celso Batista e ela está entubada e a melhora dela é muito pequena. Vamos orar pela Vânia. Nós temos também o pai do senhor Elias, ele teve um infarto. Estão pedindo oração. A esposa de um pastor chamada Patrícia, ela foi entubada, mas ela melhorou. Não tivemos uma notícia final agora, esse final de semana, mas ela estava para voltar a respirar novamente. A Marileia, o seu filho Rogério, e seus netos Vinícius e Pâmela, estão pedindo oração também, a irmã Dulce também, a Andressa também. O Wanderson, nós estamos orando para ele libertar do vício. O Elias de Patinga e toda a sua família contraíram o vírus e todos estão recuperando. Nós pedimos a graça de Deus sobre a vida dele. O Renan também contraiu o Covid. A Bianca está com a garganta bem inflamada. A Joana Martins, ela mora lá no Alto Conceição, está pedindo oração. A Ângela Cristina, ela tem uns amigos que ficou de luto, umas amigas, pedindo orar por ela. Também pela família dela e pelo irmão dela, chamado Dione. Vamos orar pelo Dione, que mora em Ferrugem, Conselheiro Pena. Vamos orar também pela Irani Maciel, ela pediu oração pela filha dela, que se chama Paula. A Dionísia e seu esposo Romário, seu filho Bennett, são líderes da igreja em Cachoeira Paulista, São Paulo, e ajudam ainda a cuidar de irmãos em São José dos Campos. Estamos orando por eles, pela igreja, pelo trabalho que eles vêm fazendo também na internet, pelo Paulo Vacai, pela sua família, seus filhos. Ele também fielmente, toda quinta-feira, dá estudo bíblico em sua live. Também por Caleb e Fernando, pelos seus estudos, pela sua vida espiritual, pela sua vida emocional, para que Deus sustente eles. Estamos pedindo também pela Lucimara. A Lucimara vai fazer um tratamento de saúde. Temos uma boa notícia do vovô Mac. Ele recebeu alta e já está em casa. Amém. Estamos também orando por uma jovem, ela tem 18 anos, 18 a 19, ela mora em João Pessoa, o nome dela é Gabriela.
É uma menina fiel na igreja, participa das lives, ela toca violão, ela está firme na igreja lá em João Pessoa, filha da Edivane. Oi, Edivane, tudo bem? Se você estiver assistindo, não esqueci não da sua menina. Ela está sofrendo com muita ansiedade e depressão. Então, nós vamos orar por esses assuntos e pedir a graça e a misericórdia de Deus sobre cada um desses pedidos. Senhor, nós não sabemos orar como convém, mas Tu és soberano e sabe o quanto precisamos e necessitamos da Tua graça infinita. Senhor, nós não somos merecedores, mas que a Tua paz, o Teu amor, a Tua bondade seja sobre essas famílias sofrendo, enlutadas. Hoje, Paulo Soares perdeu a sua mãe, tão fiel a Ti, tão bom exemplo na Tua casa. Pai, ela partiu para a eternidade, muitos estão partindo. E muitos estão, ó Deus, precisando de um leito de hospital e não tem. Ó meu Deus, abre a porta de emprego também. Abre a porta do ministério para os irmãos. Aqueles que estão tristes, depressivos, preocupados e ansiosos. Que a Tua graça seja sobre eles. Que essas vacinações possam acontecer para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoe cada um, Senhor, que faz parte dessa live e está entrando em contato conosco. Muitos nós nem conhecemos, mas Tu sabes o desejo do coração deles. Em nome de Jesus é que eu oro, hoje para sempre. Amém, Jesus. Agradecemos aos irmãos que estão perseverando nessa live e peço que vocês fiquem até o final, porque eu creio que Deus, Ele quer falar ao seu coração, ao nosso coração. Amém. Nesses dias que nós estamos vivendo, dias difíceis em todos os aspectos, não é só a pandemia, não. É a incredulidade, a falta de amor para o próximo. As pessoas estão usando o nome de Deus em vão. No carnaval passado, não desse ano, mas do ano retrasado, bagunçaram com a pessoa de Jesus Cristo. No outro Natal, fizeram um filme degredindo a imagem de Deus no Brasil, mas no mundo está do mesmo jeito. A perseguição aos cristãos está crescente e é recorrente. Então, nós estamos vivendo um caos. Um caos que está se prometendo algo que a Bíblia já está nos falando. Verdade. Que é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem mesmo eu estava na Nova Conceição, nós fomos lá reabrir a igreja, mas chegamos à conclusão que era melhor fechar com a liderança da igreja, porque está crescendo o número de casos. Então, mas nós ministramos lá e abrimos a Bíblia lá e trouxemos a meditação no livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 14 ao 16. Eu peço aos irmãos que prestem atenção. Apocalipse, capítulo 14, verso 14 ao 16, que diz assim: Olhei e eis que uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem uma semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aqueles que se achavam sentados sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Nesse verso 15, irmão, na última parte diz assim: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Estamos vivendo em épocas, irmãos, de estar preparando. Essa hora de ceifar é a vida de Cristo. Quem tinha que ser
Salvo foi salvo, quem não foi salvo vai ser ceifado para a eternidade. E a Bíblia diz que essa morte, ela é a segunda morte. E a Bíblia fala que a morte, depois da morte, segue o juízo ou a condenação. E para esses que foram ceifados, é a condenação eterna. Mas a igreja de Cristo, ela tem que estar preparada. Você, eu, temos que estar preparados. Jesus tem que encontrar uma igreja santa, uma igreja imaculada. Tem que encontrar um povo do coração puro. É possível nos dias de hoje? Sim, porque o Espírito Santo de Deus está nos falando. Está usando o servo deles, não só o pastor Fábio. Temos um pastor aqui, Ademar também, lá nos Estados Unidos. É servo de Deus. Está ministrando aos corações das pessoas lá. Mas fora nós dois, tem milhares e milhares de pastores, de evangelistas, de obreiros, de irmãos dizendo: Jesus está à porta. Irmãos, e é necessário que nós possamos ser santos. Quando a gente olha aquela história do povo de Deus saindo do Egito, a primeira coisa que o Senhor falou para Moisés é: santificai-vos, né? Pediu para que o povo se santificasse, se tornasse santo, se tornasse puro, tornar um povo aonde tem vivenciado uma renovação espiritual. E nós estamos falando de uma renovação espiritual de fato, não aquela que a gente vê da boca para fora, mas de atitude, aonde o ímpio olhe para nós, para vós, e diga: ali está um homem, uma mulher, que resplandece a glória de Deus, amém, resplandece a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. E esse homem, essa mulher, o Senhor Jesus Cristo, Ele quer que seja você. Amém. Ele quer que seja eu, seja nós todos. Amém. É isso que Ele está esperando. Amém. Mas nós sabemos, irmãos, que essa santificação passa por um processo de cura, porque nós vivemos num mundo pecaminoso, influente, muito influente, na pecaminosidade. E um dos pecados que nós já estudamos 3, aí esse vai ser o 4. Ele fala sobre o pecado de palavras. Aquilo que a gente fala, pecado de palavra. Eu já falei aqui, irmãos. Pecado significa errar o algo. Deus estabeleceu algo de santidade para nós, de obediência, de comunhão. E quando nós erramos esse alvo, nós estamos pecando, estamos desobedecendo a Deus. E um dos pecados é pecado de palavras. E o tema da lição de hoje, do estudo de hoje, da meditação, é a expressão juro por Deus. Eu juro por Deus. Você já escutou isso? Ela é válida? Sou juro, olha, de pé junto, eu estou jurando por Deus, do que eu estou falando é verdade. E muitas vezes é uma tremenda mentira. É válido a pessoa usar o nome de Deus em vão? Essa é a nossa pergunta. O texto que nós vamos utilizar para basear esse estudo é Efésios capítulo 4, verso 29, a primeira parte. Diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, nenhuma palavra torpe, palavra errada saia da boca de vocês. Ainda em Efésios capítulo 5, verso 4 diz: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disto, tenha ações de graça. Amém. Que seja ação de graça, de louvor a Deus, de engrandecimento a Deus. Não é? Amém. Então, nós vamos basear nosso pensamento nesse momento, para você refletir, buscar a santidade de Deus, para esse grande dia que vai acontecer. Pode ter certeza, Cristo vai vir buscar a igreja dele. E nós temos que estar preparados, como o povo de Israel. O povo de Israel, eles tiveram que se santificar para poder sair do Egito, da escravidão. Nós estamos também vivendo uma escravidão.
escravidão do pecado. As pessoas estão impondo o pecado sobre as nossas vidas. Você não pode mais falar contra o pecado. Você é preso no Brasil. Quem diria? Você é preso. As igrejas estão sendo fechadas. Pastores estão sendo presos por estar falando a verdade. Irmãos, portanto, vamos nos preparar para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Pecado de palavras. Deus dá uma enorme importância ao nosso falar. É muito importante para Deus o nosso falar, a maneira que nós falamos e o que nós falamos, o que nós expressamos. Ele dá muita importância. Vejamos bem no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 36, Jesus faz uma incrível afirmação. Qual é essa afirmação? Ele diz assim: mas eu lhe digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo, que no dia do juízo, com todas as palavras que saíram da boca do homem, ele vai dar conta dela. Não é? Ele vai dar conta de palavras inúteis. A sociedade, irmão, de hoje que nós estamos vivendo, já falamos aqui, ela está experimentando uma explosão sem precedentes de uma linguagem desprezível e maliciosa. Meus filhos estão estudando para o Enem. E é lastimável, irmãos. Tem professores muito bons que estão ensinando, têm uma capacidade muito boa de colocar a matéria de matemática, biologia, colocar a matéria de química, física. Mas, irmãos, é incrível como a linguagem dessas pessoas são terríveis. Ele não sabe expressar, é sempre palavrão. Eu não vou repetir aqui. São palavrões, são palavras obscenas, como a Bíblia diz, não é? São momentos terríveis que eles estão falando, e são palavras desprezíveis e maliciosas. Os dias de hoje, irmão, as pessoas estão falando maliciosamente. E os jovens, vocês já viram os jovens conversando com o outro? Pega os adolescentes aí. Irmãos, é terrível a linguagem desses jovens. E o Senhor Jesus Cristo foi muito claro. O dia do juízo existe e nós vamos, quer dizer, aqueles que ficarem, vão estar diante do Senhor, no trono da graça. Do trono do Senhor, e irão prestar conta de tudo o que falaram. Muitas vezes, sem mesmo perceber as pessoas, e até mesmo os crentes estão usando esse tipo de linguagem. Pastores. Hoje eu estava caminhando, falei com minha esposa. Tem pastores que misericórdia, Jesus. Não estou querendo falar dessa justiça de Deus, não. Mas nós estamos vendo que as pessoas achou normal as palavras tolas, as palavras de baixo calão. Se tornou normal. Então, elas estão falando algo que realmente está impedindo que Deus possa santificar suas vidas. E nessa noite, eu proclamo a você que está me entendendo, está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração, que peça a Deus discernimento da sua própria conduta de cristão, daquilo que você fala, daquilo que você pratica, peça a Ele, não é? Enquanto você está fazendo oração, confessando seus pecados, Senhor, realmente o que o pastor Fábio está falando é de vera. Eu, sem querer, ou por influência do mundo, tenho procedido. Isto não é do teu agrado, essa linguagem. Irmãos, como é a melhor maneira de nós percebermos que nós estamos falando algo que é de contra a vontade de Deus? Fazendo pergunta a nós mesmos. Você pode fazer algumas perguntas a você, e eu tenho algumas sugestões aqui. E eu vou sugerir algumas perguntas que você vai perguntar a você mesmo, e você vai responder. E se for afirmativo aquilo que está sendo falado,
Confesse a Deus. Você não pode ir para a igreja desse jeito. Você não pode cantar desse jeito. Você não pode usar o nome de Deus desse jeito. Deus não se agrada. Deus não está escutando nada que você está falando. Você está sendo uma pedra de tropeço na obra do Senhor. Por isso eu te peço, no nome de Deus, não sai não. Escuta até o final essa palavra, porque ela vai de encontro a você. E a primeira maneira de você pensar é: você usa gírias que são de baixo calão ou impróprio, e não vou repetir aqui, irmãos, mas aquelas gírias, aquelas palavras bem comuns, que as pessoas repetem, e às vezes, muitas vezes o crente está usando também. Você tem usado essas palavras? Se sim, confessa a Deus, pede perdão e não faz mais não, pelo amor de Deus. Você usa o nome de Deus de outras maneiras, além da adoração. Então você louva a Deus, honra o louvor, mas também usa o nome de Deus em vão, em lugar impróprio, em uma confusão, em uma briga que você tem com a esposa, com o filho, com o vizinho, com a mãe, com o pai, com o cachorro, com o papagaio, e você começa a usar o nome de Deus em vão. Você tem feito isso no nome de Jesus, querido irmão. Confesse a Deus. Confesse a Deus. Você tem participado de rodinhas de piadas ou de conversas apimentadas, falando de mulher, essas conversas apimentadas, de piadinhas, de anedotas, não é? Você tem feito isso? Confesse a Deus. Senhor, eu estou pecando. Eu sei que não está te agradando, porque a tua palavra já falou aqui já, Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe sai da sua boca. Confessa a Deus, no nome de Jesus. Não é? A imundícia da nossa sociedade tem se infiltrar em seu modo de falar. Então, quando você falar, tem chegado a imundícia dessa sociedade, que não tem o mínimo temor de Deus. É o que o pastor está falando aqui, confesse a Deus. Agora, nós temos aqui essa expressão, não é? Você tem usado a expressão juro por Deus para enfatizar que você está dizendo. Palavra em vão, irmãos. A mãe pergunta ao filho, você foi na casa da sua avó? Mãe, eu juro por Deus, mentira. Estava lá no campinho de futebol. Não é? E muitas vezes as pessoas têm usado o nome de Deus em vão, tem jurado para enfatizar o que está dizendo. Você tem feito isso, irmãos? Não é? A esposa fala, eu juro por Deus. O aluno fala, professor, eu juro por Deus, professora. A minha mãe saiu e levou a chave, eu não encontrei o material, eu juro por Deus. São alguns exemplos que eu estou dando, mas existem outros casos que as pessoas têm usado. Em Mateus 5, verso 37, diz assim, Jesus disse claramente que não precisamos nos justificar usando o nome de Deus em vão. Não precisamos usar o nome de Deus em vão. Examine, irmão, honestamente as suas palavras. Então, não adianta você ir para a igreja. Adianta sim ir para a igreja se você estiver disposto a confessar o pecado. Antes de abrir a boca para louvar a Deus, confesse. Não é? Esses pecados de palavra, confesse. Se você não confessa, não adianta ir para a igreja. Vai ser uma pedra de tropeço, como o pastor já falou, naquele culto. Aliás, tem muita gente dando graças a Deus, usando mais uma vez, dizendo graças a Deus que as portas da igreja estão fechadas, que para ele é muito melhor ficar em casa vendo as coisas que são escandalosas, que desagrada totalmente a Deus, do que estar na presença do Senhor, não é? Examine sinceramente essas palavras, examine o seu linguajar e peça perdão a Deus. Confesse especificamente que tipo de linguajar
e inadequado você tenha usado. Confesse a Deus. Nesse momento eu convido você a confessar. Seja sincero, ninguém está te vendo agora. Você está aí, talvez. Eu tenho encontrado pessoas que estão no posto de gasolina, são frentistas. Um frentista me falou, disse, olha, pastor, eu sei pastor, né? Sou pastor. Eu estava em casa e mexendo lá no celular, eu ouvi o senhor pregando, eu fui escutar. Tem muita gente escutando. Então, a sós. E também essas confissões não é para ninguém escutar mesmo, não, tá? É de você para com Deus. Confessa ao Senhor nessa noite. Coloque-se diante do Senhor. Diz, Senhor, eu tenho falado palavras que não são do teu agrado. E tua palavra diz claramente que tu não está me escutando. E por isso que muitas vezes você tem sido derrotado na tua vida. Tem sido derrotado na tua vida. Não tem tido vitórias. O teu evangelismo tem sido fraco. Igual como dizia o pessoal lá no Nordeste, fraco, igual a caldo de batata. Eu não entendo essa expressão. Eu não sabia que caldo de batata era fraco. Mas tem sido fraca as suas orações. O seu testemunho. As pessoas estão rindo da tua cara. Crente como você, eu não vou na igreja, não. Hein? O cara não tem a palavra, não sustenta o que fala. O nome de Jesus, muda de atitude. Muda de pecado de palavras. Pecado de palavras. A expressão juro por Deus, ela tem sido válida. Vocês entenderam? Tem sido válida. Vamos orar. Abaixa a sua cabeça. Vamos orar nesse momento. Deus, nós desejamos, assim como o povo foi levado por ti, conduzido por Moisés a se santificar. Nessa noite tu está chamando a tua igreja, nessa live, para se santificar, confessar os seus pecados, pecado de palavra, usando o teu nome em vão. Tem falado, Senhor, palavrões, tem usado gírias, tem usado, Senhor, palavras de baixo calão, tem participado de rodas, Senhor, de escarnecedores e de piadas picantes, ó Deus. Mas nessa noite chegou o momento do conserto. Tu estás chamando os teus servos, as tuas servas, aonde estiverem. Vimos nessa noite que tem muita gente espalhada pelo Brasil todo, está nos escutando. Chegou o momento do conserto, ó Deus, do teu servo, da tua serva, de estar confessando os seus pecados aqui. Deixar eles, ó Deus amado, ser a vergonha do mundo, ó Deus. Meu Pai Celestial, aceita a minha oração que eu faço nessa noite. Amém. E peço por cada ouvinte, ó Deus. Cada pessoa que nos contribuíram escutando essa mensagem. Amém. E esses pedidos de oração. Em teu nome eu agradeço para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês nessa noite, tá? E fica na paz do Senhor Jesus Cristo, tá? Esperamos vocês amanhã. Vamos ter uma live, missões. Minha esposa já está falando, né? Aqui está meu filho querendo aparecer, é o Fernando. A minha esposa fala de saudação, de término. Oi, irmãos, muito importante essa palavra, né? Às vezes nós falamos aqui palavras pesadas, que não é para ser falado, né? Temos que ter muita cautela, né, irmãos? Olha, enquanto estivemos conversando aqui, ouvindo a palavra de Deus, apareceu aqui a Lourdes Lene. Lourdes Lene, ela foi minha aluna. Tudo bem, Lourdes Lene? Lá em São Félix de Minas, e ela pediu oração pela família dela. Está vendo nossa live agora. Eu convido e ela veio. Também foi minha aluna lá de matemática. Ela é uma gracinha, inteligente, Deus te abençoe. Boa, conversa comigo. A Lourdes está pedindo pela família dela, orar pela família dela. E também a Dayana, que está morando lá no sul de Minas. Ô, Dayana, Deus abençoe você. Né, Dayana?
somente pela internet. Está pedindo pela tia dela, está precisando de oração nossa. Amém, Jesus. Dayana, volta mais, tá? Na nossa live. Agora você já sabe como é que faz, né? Neuza Serpa. Oi, irmã Neuza está pedindo oração por ela. Vamos Jesus. orar e pedir a bênção de Deus sobre essas vidas. Pai, em nome de Jesus. Aceita, Senhor. Aceita, Senhor, a nossa oração agora. Glória Intercessora a pela Deus. vida da família da Ludilene. Deus amado. Tu sabes, Senhor, que ela te Escuta-nos, serve. ó Pai, Tu Jesus. sabes que ela é temente a Ti. Tu sabes que ela vive para Ti. Amém, Jesus. Cuida da família dela, porque a Cuida, família dela Senhor. está precisando agora. Assim Louvado como a seja o teu tia da nome, Dayana, Senhor. Não sabemos o motivo, mas Tu sabes, Glória a Senhor. Deus, Jesus. Abençoe a Neuza Serpa lá no Alto Conceição, juntamente com Glória a seu Deus, esposo, Jesus. naquela residência, seus filhos nos Estados Unidos, seus netos Amém, também. Jesus. Abençoe a Neuza Serpa para que ela possa conseguir o que o coração dela mais Glória a Deus, almeja, Jesus. se assim for a tua vontade. E obrigado por esse momento na tua presença. Amém, Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu que... Pode falar. Irmãos, vamos continuar orando por missões, tá? Missões, viva o poder de transformar. Vamos orar amanhã, tá? Eu convido você no meu Facebook para a gente estar falando sobre alguns assuntos importantes também, tá? Amanhã eu vou fazer a live sozinha, tá bom? E eu preciso que você esteja comigo para a gente meditar, para a gente orar, para a gente interceder. Vai e continua fazendo seus pedidos de oração. Nós temos muito que orar, Irmãos, muito que interceder. antes de nós encerrarmos, eu quero fazer dois pedidos a vocês, tá? Primeiro, essa mensagem tem que ser alcançada para mais vidas, mais para as pessoas. Amém. É uma mensagem bíblica. Amém. Jesus quer nos falar, irmãos. E está usando esse meio. Compartilha essa live. Amém. Eu sei que a imagem não é das boas. Eu sei que o equipamento nosso é muito limitado. A internet é limitada. Mas é a palavra que vale. Ela Amém. tem efeito. Amém. Compartilha. Mas antes de mais nada, pedi para minha esposa falar o nome das pessoas que tiveram, dos irmãos, tiveram conosco na live, desde o começo, pensando com o pastor Ademar. Marlene, Eritânia, Tânia, Corina, está comigo. Quem mais, Denise? A Ludilene, a Dayana, o pastor Ademar. Nós também tivemos a Joana, a Neuza Serpa, a Irene, a Cirleia, a Edivânia. Também tivemos Ai, agora eu me perdi ali, deixa eu ver, muita gente, Irene, a Marlene, se a Marlene chegou, a Marlene sempre está prestigiando a gente aqui. Nós tivemos também o Caleb, o Fernando, a Carolina. Oi, Carol! Carolina Pinheiro. Carolina Pinheiro está morando lá em Teresópolis. Ela está enfrentando uma luta muito grande, porque ela precisa trabalhar e a vida dela agora está dentro de casa. Simone e Humberto, quanto tempo que a gente se vê, né? Que bom que vocês apareceram, Simone, Edivânia. Edivânia, orando por sua filha, Deus vai abençoar sua filha, tá bom? Amanhã nós vamos continuar orando, tá? Deus abençoe vocês. A terceira coisa que eu quero falar, nós vamos encerrar daqui a pouco, é que nós temos falado aqui de missões batistas, mas eu sei que tem outras igrejas que têm missões tão boas quanto é praticada a igreja batista. Então, nós não estamos aqui discriminando outras igrejas que têm ido além mar, que têm ido além fronteira sua e têm feito missões. Tá bem, irmãos? Então, nós temos lá, porque é o material que nos chega, que a gente tem relacionado. Eu quero que o irmão não leve a mal, você que tem pessoas da Assembleia de Deus. Ah, pastor, tu falou de missão da Batista. Eu sei que a Igreja Assembleia de Deus tem missões lindas demais entre os índios, na América Latina. A Igreja Presbiteriana tem missões lindas, o Exército de Salvação tem missões. Até mesmo a Igreja Católica, ela tem missões, tem feito um trabalho maravilhoso de missões. Em várias partes do mundo. Eu não estou aqui discriminando. Vocês estão entendendo o que o pastor está falando? A gente fala de missões porque nós estamos na Igreja Batista e é o material que chega para nós. Chega para nós e nós estamos contribuindo com eles. Não é? Porque tem muito a ver conosco. Mas não dizendo que os outros igrejas
E tem outros que eu não falei que também fazem missões, irmão. Eu quero abençoar todos aqueles que estão envolvidos com missões. Sobretudo, nesse período, missões mundiais. Deus abençoe, um grande abraço. Até amanhã. A Denise vai estar falando missões. Quero mandar um abraço, a Denise falou aqui, de Humberto, né? E a Simone. Eu gosto muito Antonella e dele. Humbertinho. Eles foram meus colegas. E Denise também. Muito simpático. Ela é professora de português, uma excelente professora de português. Né? E o Humberto trabalhou com o Denise lá em São Félix, é professor De física. de física. Física. Humberto, é história, não? Não. É, Física e artes, eu acho. Tira a dúvida para nós aí, Humberto. Para mim era história e artes. Eles falam que é física, né? É um casal maravilhoso. Eu amo muito. E tem uns filhos que é uma gracinha. É mesmo. Ó, um beijo para vocês. Edivane, um beijo para você. beijo. Deus abençoe. Amanhã a gente vai voltar a orar e pedir pela sua menina, tá bom? Fica tranquila, Deus está ouvindo já a sua oração, tá? E você perguntou, quando é que vocês vão vir aqui novamente? Deixa acabar a pandemia. Minha vontade é que não falta da gente ir a João Pessoa, Campina Grande, Recife, ver todos vocês. Tchau, Deus abençoe. Tchau.